Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Hoje nós aqui vamos fazer uma palestra, né, que nós vamos conversar um pouco, mas antes de iniciar a palestra, eu queria aqui passar um pequeno vídeo de 30 segundos do presidente do Sebrae falando com vocês rapidamente, aí depois nós iniciamos. Tá bom? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Bom, pessoal, antes da gente começar a palestra, né, queria me apresentar. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou consultor financeiro do Sebrae. O escritório que eu atuo é na Zona Leste, o escritório fica lá em Itaquera. Mas o que eu queria comentar com vocês é que o Sebrae, como entidade, é uma entidade, vocês viram pelas rápidas palavras aí do presidente, pelo que vocês estão vendo na feira, é uma entidade que busca exatamente ajudar aqueles que têm uma pequena ou microempresa, ou então aqueles que querem iniciar uma empresa, né? Então, o que o Sebrae faz? O Sebrae realmente dá um suporte nesse sentido. E o que a gente gostaria é que vocês, o máximo que vocês puderem, utilizar o Sebrae mesmo. Por quê? Por uma razão muito simples. O empresário, quando ele monta a empresa dele, se ele tem mesmo alguns funcionários, ele normalmente é meio solitário, ele não tem muitas vezes com quem conversar, com quem trocar uma ideia. Ele tem uma ideia e quer saber se a ideia é boa ou não. Ele quer discutir alguns assuntos que ele está tendo na empresa, alguma coisa do tipo, ele não tem com quem conversar. Muitas vezes conversar com o funcionário não é muito recomendável. Ou ele vai conversar com a mulher dele não entende. Ou a mulher vai conversar com o marido não está muito aí preocupado com o negócio. Então, é bom, seria melhor se vocês pudessem vir ao Sebrae e discutir com o pessoal de atendimento do Sebrae e trocar umas ideias. Então, o que a gente vê muitas vezes é que, quando nós estamos conversando com o empresário, ele começa a falar: espera aí, não tinha pensado nisso. Pô, esse é um caminho interessante, eu vou pensar nisso daí, entendeu? Essa troca de ideias, do que ao invés do empresário ficar sozinho lá, como é que eu faço, como é que eu resolvo, tal e tal. Muitas vezes o empresário não tem como chegar até o Sebrae, porque, principalmente no interior aqui no nosso estado aqui, tem muitos municípios que são muito distantes do escritório do Sebrae. Então também tem um atendimento remoto, pode telefonar lá e pedir orientação, né? Conversar, tal, que isso é sempre bom para o negócio, né? Então é isso. Quais de vocês já utilizam o Sebrae? É interessante, não são muitos, né? Estão vendo? Não são muitos. Quais de vocês têm empresa já formalizada? Já tem muitos, já aumentou o número, tá? Então, e os outros não são nem formalizados e nem conhecem o Sebrae, né? Mesmo para aqueles que
só estão vindo conhecer, é interessante travar um contato com o SEBRAE, utilizar os recursos, as publicações, trocar ideias, porque é incrível, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E no dia de amanhã pode ser que a gente tenha essa necessidade, só que a gente já estaria mais preparado para enfrentar esse tipo de questão, que é montar uma empresa. Montar uma empresa não é uma coisa muito simples, como uma grande maioria pensa. Vou montar a empresa e a empresa começa a andar sozinho. Não é bem assim. Inclusive, eu queria, antes de começar efetivamente a nossa palestra com os slides, eu queria comentar um assunto com vocês, ou fazer o que eu digo uma homogeneização de conhecimentos, que é falar um pouquinho da empresa de vocês, tá ok? Essa daqui, ó, dá para você ver bem aí? Dá para você ver aqui? Você consegue ver aí? Consegue? Porque o desenho é simples. Vamos desenhar, como fala o outro. Isso aqui é a empresa de vocês, tá claro? A empresa. E aqui são provavelmente 2 sócios, 2 de vocês, tá certo? Então, os 2 sócios criaram uma empresa. Os 2 sócios geraram um filho. O filho não são os sócios, e nem os sócios é o filho. Está claro isso? Existe uma diferença muito grande entre os sócios e a empresa. A empresa é um organismo à parte. Por que eu digo isso? Porque tem empresário que fala assim, a empresa é minha. Sim, tudo bem, você criou o filho, mas normalmente filho não é pai, nem pai é filho. São 2 pessoas diferentes. Então, a empresa é a mesma coisa. E quando o empresário fala assim, não, mas eu sou a empresa, significa que ele está misturando as coisas da empresa com as coisas da vida pessoal. E aí é que começa o problema da empresa. Nós precisamos separar muito claramente o que é a empresa e o que é o sócio. São 2 coisas distintas. Mesmo porque a empresa tem uma coisa chamada CNPJ, e os 2 sócios têm o CPF. Só isso aqui já é suficiente para entender como a coisa é muito diferente. Então, pessoal, o que acontece? Muitos empresários, ao misturar, eles tiram o dinheiro da empresa para a família, para o sustento e tal, achando que a empresa tem a obrigação e o dever de dar tudo o que ele precisa. Então, ele começa a sugar a empresa e ele não percebe que a empresa vai morrendo e ele depende da empresa. A empresa é a galinha dos ovos de ouro. Então, precisa ter muito cuidado com esse movimento aqui, porque vai comprometer a saúde da empresa. A saúde da empresa fica comprometida. Então, pessoal, nós precisamos tratar separadamente. Se é uma pequena empresa, convém que ela tenha 2 cadernos, por exemplo. Um caderno que ela controla a empresa e um caderno que ela controla a vida pessoal. E se você tirar dinheiro da empresa para utilização própria, anotar, tirei dinheiro da empresa e entrou dinheiro aqui para você poder administrar. Porque senão o sócio ele vai tirando o dinheiro sem perceber. E aí começa a dar problema. E a empresa tem uma característica interessante. Se ela começa a ter problema, ela não dá sinal imediatamente. Ela vai devagarzinho corroendo. Ela vai devagarzinho, até que uma hora ela te pega. Porque a empresa é como uma cobra venenosa. Se você não alimentar ela, não cuidar bem dela, uma hora ela vai te atacar. E como é que você percebe quando ela está te atacando? Um dos primeiros sintomas que você percebe que a cobra, a empresa está te atacando, é quando o empresário acorda de madrugada suando. Alguém já viu isso? Já sentiu isso? Já sentiu?
Embora alguns empresários falem assim, eu não tenho esse problema. Por quê? Porque eu nem durmo. É tanto negócio, eu nem durmo, cara, então eu nem tenho esse problema de acordar. Então, esse é o primeiro sinal de que a coisa já não está indo muito bem. Opa, deixa eu ir lá no Sebrae para ver se eu consigo resolver um pouco. Um outro sinal é quando você já tem que vender o carro para sustentar a empresa. E eu vi alguns casos que são até críticos, tá? A empresa fecha, quebra, o empresário perde o carro, a casa, entendeu? E aí não tem solução. E a melhor solução é ir para o Pantanal e voltar daqui a uns 10 anos, para ver se a coisa já melhorou. Então, pessoal, é muito importante. Essa relação é importantíssima, separar muito bem. O empresário só pode tirar dinheiro da empresa de duas formas. Uma forma é trabalhando na empresa, trabalhando. Quando ele trabalha na empresa, como qualquer funcionário, ele tem direito a um salário pelo trabalho. Esse salário tem o nome de prolabore, que é o salário por ele trabalhar. E a outra forma dele tirar dinheiro da empresa é se a empresa der lucro. São as duas únicas formas que o empresário tem para tirar dinheiro. Está claro? Tem uma terceira forma, mas eu não vou ensinar vocês, tá bom? Certo? Esse é outro curso. Então a história é o seguinte, o prolabore aqui, ó, o prolabore não pode passar de 10% no máximo do faturamento bruto, da receita bruta. Então, se você começa a tirar dinheiro à vontade daqui, você corre o risco de comprometer a saúde da empresa, a saúde da galinha dos ovos de ouro, aquela que sustenta você. No máximo, 10%, de preferência menos. Se você estabelecer um prolabore fixo, tudo bem, não tem problema, desde que fique abaixo dos 10%. Se você quiser ter um prolabore variando, muitas vezes o empresário vem e fala para a gente assim, mas espera aí, o prolabore desse jeito, por exemplo, vai me dar R$3.000, mas a minha família precisa de 6.000. Tudo bem, se você continuar tirando 6.000 nas condições atuais, essa empresa vai ter muito problema. Então faz o seguinte, começa a se preocupar, ao invés de faturar 30.000, faturar 60.000. Se você faturar 60.000, você pode tirar os 6.000. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão vendo? Porque isso é uma situação muito crítica, que o pessoal às vezes não percebe e fica beliscando aqui a empresa e, consequentemente, como eu falei, a empresa ela não dá um sinal no primeiro momento. Opa, estou com dor de barriga, ela vai devagarzinho. E se você não tomar cuidado, um dia estouram as coisas. Então, pessoal, só tem duas formas, ou você trabalha, ou você faz a empresa ter um desempenho para que ela tenha lucro, tá bom? Eu tenho a empresa e a minha sogra é sócia da empresa, mas ela não trabalha na empresa. Ela tem direito ao prolabore? Não. E o que a gente encontra? Muitas empresas, eles tiram o dinheiro da empresa para dar para alguém que não trabalha na empresa, porém colocou dinheiro na empresa, e ela tem que ter isso de volta, mas ela vai ter de volta pelo lucro, se tiver lucro. Se não tiver, tem que esperar um pouco mais. Então, pessoal, essa questão aqui é muito importante. Está claro? Alguém tem dúvida? Alguém já faz isso? Alguém já tira mais do que deve? Não. Que é muito comum, tá bom? Então, pessoal, a nossa palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta que é a básica, a ferramenta mais básica que qualquer empresa, seja um carrinho de pipoca, ou a Gol,
a TAM, qualquer um tem que ter, que é uma ferramenta que, infelizmente, no Brasil, a maioria não utiliza muito, que é exatamente o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um documento que vocês têm que preencher, é esse que é o problema, ele dá um pouco de trabalho, mas é que vocês têm que enxergar o futuro, o que vai acontecer com a empresa semana que vem, daqui a um mês, vou ter dinheiro para pagar o fornecedor, vou ter dinheiro para pagar os salários. Então, essa é a finalidade do fluxo de caixa. Ele dá um trabalho, mas é recomendável que se faça, porque você tem que ficar atualizando, tem que ficar acompanhando e tudo mais. Então, o que nós vamos ver aqui, ó, o objetivo é a gente trocar umas ideias, dar uma orientação das pequenas e microempresas, da importância do fluxo de caixa, tá? Que é uma ferramenta, olha o que está escrito lá, fundamental. A melhor coisa que poderia acontecer aqui hoje é todo mundo sair e falar, opa, vou fazer fluxo de caixa a partir de amanhã, legal, pô, então já começar, tá? E nós vamos ver as vantagens do controle de caixa, nós vamos ver uma coisa que muitas vezes o empresário confunde um pouco, que é regime de caixa e regime de competência, controles financeiros, o que é o fluxo de caixa, chamadas provisões, e finalmente o Prolabore, que na verdade eu já falei praticamente alguma coisa sobre ele, tá? Na empresa é isso que acontece na empresa diariamente, tá? Diariamente acontece exatamente isso aqui, ó. Esse daqui é o caixa da empresa. O caixa. Pode ser o banco, pode ser o caixinha, tal. Caixa da empresa. Diariamente, nós faturamos, vendemos, tá? Se nós vendemos, nós vamos receber. Quando a gente receber, é que finalmente entra no caixa. Então, eu posso vender hoje, mas o dinheiro não entrou hoje, vai entrar daqui a 30 dias. Então, este dinheiro aqui só vai entrar daqui a 30 dias. Então, não posso contar com ele, porque não é dinheiro vivo. Tá? Então, essa daqui é quando nós vendermos. Porém, existem coisas como, por exemplo, saída de caixa, compras de fornecedores é saída de caixa, pagamento de salários, saída de caixa, demais despesas, água, luz, telefone, internet, aluguel, sai dinheiro do caixa. O único lugar que entra é aqui, ó, tá? Muitas vezes não, você tem que pagar os tributos. Se você precisar comprar um equipamento, vocês viram um equipamento na feira, vocês estão interessados, sai dinheiro do caixa. Mas se vocês vão vender um torno antigo, velho, vocês vão vender, quando você vendeu, aí sim entra dinheiro no caixa, mas isso é quando for meio excepcional. Tá? Saídas eventuais de dinheiro do caixa, por exemplo, vocês sofreram uma ação trabalhista, e como toda boa ação trabalhista, vocês perderam. Então, você tem que pagar para o... mesmo que vocês estejam tudo em ordem, o juiz vai falar, tem que pagar um dinheiro para o cara. Então, sai um dinheiro do caixa. Estão percebendo? O sócio tira o Prolabore, que é um dinheiro do caixa. Em algumas situações, o sócio tem que pôr dinheiro na empresa para poder... Já aconteceu isso? Já? Só um pouquinho. Mas tem que pôr dinheiro no caixa, mas não é todo dia, de vez em quando. Tal, né? Então, se for uma empresa saudável, uma empresa boa, pode ser até que sobre um dinheiro para você aplicar numa poupança ou em algum investimento, mas também um dia você vai precisar, ele volta para o caixa. Qual é a questão toda aqui? Ó? Tudo movimento através do caixa. Ou seja, se você montar um controle em cima do caixa, se vocês perceberem, vocês estão controlando a empresa inteira. Se vocês montarem um controle em cima do caixa, o caixa é a porteira, é o pedágio da empresa. Se vocês ficarem de olho no caixa, de tudo que acontece, vocês estão controlando a empresa. Por isso que a importância
desse controle desse documento, né? E uma outra coisa é o seguinte, ó, o único lugar que normalmente o grande volume de dinheiro que entra na empresa é aqui, ó. Então, em geral, as empresas controlam muito bem aqui, ó. Tem uma tendência para controlar bem aqui. Porém, os demais, você tem que controlar também, porque é por aqui que sai o dinheiro pelo ralo e você muitas vezes não vê. Você muitas vezes não vê o dinheiro saindo pelo ralo. Está claro? Pode ser uma compra errada, né? Muitos entram na conversa do vendedor, né? E o cara compra mais do que precisa naquele momento, então sai dinheiro do caixa. Pode ter desvios de mercadoria, pode ter erros, né? Tem um deles aqui, que o pessoal muitas vezes não dá tanta importância, que é o controle do extrato bancário. O extrato bancário, vocês deveriam puxar ele todo dia, 8 horas da manhã, todo dia, 8 horas da manhã, para ver se todas as entradas que você previa entraram, e principalmente as tarifas. Porque banco, se você não controla, eles percebem que você não controla. Tem alguém de banco aqui? Senão, ainda bem, né? Se eles percebem que você não controla, eles põem tarifa lá. E se você chega lá no banco e fala assim, que tarifa é essa daqui? Se ele fala, não, você usou o serviço, é devido, tudo bem. E essa daqui, o que é que isso aqui? Espera aí, eu vou ver o que eu posso fazer, pode crer que é tarifa indevida, né? Já aconteceu com algum de vocês, caiu uma cobrança de prêmio de seguro? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Então, o que você tem que fazer? Espera aí, que seguro é esse aqui? Eu não me lembro desse seguro. Foi isso mesmo? Aí você vai lá no gerente e fala assim, eu quero ver a pólice de seguro que eu assinei. Se ele não apresentar, pode crer que no mês seguinte não cai mais a cobrança. Então, é um dinheiro da empresa, é um dinheiro seu, que muitas vezes o pessoal está tirando e vocês nem percebem, porque sai devagarzinho. R$2, tudo bem. É pouca coisa, só que R$2 é menos R$2 no lucro. Menos R$2 no lucro. Vezes 365 dias por ano, R$730 que vai embora. Entendeu? Então, pessoal, muita atenção com essas questões todas e uma recomendação, controle o caixa. Controle o caixa que vocês vão ver como vai começar a aparecer. Tem muitos que falam para a gente assim, não, foi agora num atendimento, a senhora falou assim, não, mas ela vende roupas, né? Ela falou, não, entra dinheiro e sai dinheiro, eu não vejo dinheiro. Não é que não... Às vezes a empresa, aqui, ó, a empresa é lucrativa, só que como está uma mistura aqui, você não consegue enxergar. E aí a pessoa fala, minha empresa é uma porcaria, não dá dinheiro. Não é, às vezes, já aconteceu a gente analisar a empresa é boa. Só que como ela tira mais do que deve, aparentemente a empresa é ruim. Entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Então, pessoal, dica, controle o caixa e fique de olho no extrato bancário. Todo dia é uma folhinha de papel, mas ela é bem valiosa, se você souber usar. Então, é importante para as micro e pequenas empresas o controle do movimento diário do caixa? Sim. Por que diariamente? Porque tem muitas empresas que a gente tem contato aqui no Sebrae, e a empresa fala assim, não, eu espero terminar o mês para poder fazer o controle. Agora, eu estou no dia 30. O que aconteceu no dia 1 lá, nem lembro mais. E aí que começa a dar diferença de dinheiro, entendeu?
a gente recomenda que vocês façam um controle diário, porque a vida do empresário, por incrível que pareça, é diferente da vida do empregado. O empregado chega às 6 horas da tarde, tchau, chefe, amanhã eu vou ver se eu volto. O empresário não, o empresário é 24 horas, como eu brinquei aquela hora lá, até o cara acorda durante a noite. Mas a vida do empresário, ela não é fácil, ela ganha mais, se fizer direito, mas não é fácil. Não é fácil porque ele tem que controlar, e se possível diariamente. E fazer também no final de semana uma análise do que aconteceu na semana, para já tomar ações para a semana seguinte. O McDonald's faz assim, ó, segunda-feira, normalmente não vende muito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele já sabe como é que se comporta a empresa. Então, ele já sabe mais ou menos quantos Big Macs ele vai vender na segunda, quantos Big Mac ele vai vender na sexta. Isso ajuda muito, porque a hora que vocês começarem a fazer um controle, por exemplo, semanal, que seria a melhor das situações, você começa a entender o comportamento do seu filho. Se você não liga para o comportamento do seu filho, amanhã ele pode estar na FEBEM, certo ou não? Então tem que ir na casa. Hoje não é FEBEM, mas a casa. Entendeu? Por isso, pessoal, fica de olho, porque tem um detalhe muito importante, é o dinheiro de vocês, não é o meu que está lá, entendeu? O meu, deixa que minha mulher controla. Ela que faz... Ela já fez o curso, ela está controlando lá, mas o de vocês que é importante. Entendeu? É isso que é importante. Tá bom? Quais são as vantagens? As vantagens são essas que eu estava falando para vocês. Quando vocês começam a controlar o caixa, vocês começam a perceber que existem desvios de dinheiro na empresa, e aí existe uma infinidade de formas que muitas vezes vocês nem percebem. Uma delas eu já falei, o extrato bancário. É uma delas. Tinha uma empresa de transporte que eu atendia, ele dava R$150 todo dia para o caminhoneiro por gasolina tal. O caminhoneiro punha, né? E abastecia o carro dele também. Entendeu? Precisa tomar muito cuidado. Olha, então faz o seguinte, contrata um posto, faz um controle junto com o posto, e, entendeu? Reduz. Uma cliente nossa, ela gastava por mês R$1.400 de tarifas. Quando ela começou a acompanhar e agir, caiu para R$600. Entendeu? Não é nada, já dava para pagar a conta de luz, conta de água, tal, né? Então, tem muitas vantagens. Qual é a desvantagem do controle de caixa? Também eu comentei com vocês. A desvantagem é que ela dá trabalho. Quando você baixa a porta do negócio, você vai ter que sentar e fazer o controle. Mas todo mundo foi descansar, eu sei, você não quis ser empresário, quer ganhar dinheiro, agora você tem que, entendeu, controlar, por isso que é importante. E aí surge uma questão aqui, que eu vou comentar, porque muitas vezes o empresário confunde, e já ouviu falar, quem que já ouviu falar em regime de competência? Ninguém? Já. Regime de caixa. As empresas costumam, em geral, as empresas trabalham, principalmente as pequenas e micros, no regime de caixa. O que é o regime de caixa? É aquele que a gente faz o controle quando realmente o dinheiro entra. Por exemplo, vendi, me deram um cheque pré-datado. Hoje eu vendi, hoje. O cheque pré-datado é para daqui a 30 dias. Então, o que acontece? Daqui a 30 dias, eu deposito o cheque. Mas o cheque, no dia que eu depositei, ainda não é dinheiro. Precisa esperar uns 2 dias para compensar. É nesses 2 dias depois que ele se transforma em dinheiro, que é quando eu tenho acesso ao dinheiro para poder fazer qualquer coisa. Então, normalmente as empresas trabalham com regime de caixa. É o dinheiro que entra hoje, é o dinheiro que eu uso para pagar isso hoje e tudo mais. Esse,
em geral, é o que a gente chama do regime de caixa. E o regime de competência? O regime de competência é aquele que é utilizado pela contabilidade. A contabilidade, quando a empresa torna-se uma microempresa ME, por exemplo, ele já necessita ter um contador. O contador, ele vai registrar os movimentos da sua empresa, mas de coisas que já aconteceram. Então, uma nota fiscal de venda feita ontem, é isso que o contador vai se preocupar, ele vai registrar essa nota. Então, tudo que for registrado, a gente diz que é da competência do mês de fevereiro. Então, por exemplo, tudo que eu vendi em fevereiro, supondo que hoje é dia 29, terminou fevereiro, tudo que eu vendi em fevereiro é registrado como competência, compete ao mês de fevereiro. Mas não quer dizer que eu vendi, eu recebi. Uma coisa é vender, outra coisa é receber. Isso se o cara pagar, né? Tem mais, por isso que é separado o negócio. Vendi, né? Legal. Ou o vendedor malandro. Ele vende, emite a nota para ganhar comissão e no mês seguinte o cliente devolve a mercadoria. Entendeu? Então ele ganhou a comissão e o dono não ganhou nada. Porque ele vendeu achando que o dinheiro ia entrar e foi devolvido a mercadoria. Então, nós precisamos separar, só para entendimento, que regime de competência, grosso modo, é o passado. E fluxo de caixa, ou regime de caixa, é o futuro. Então, a grosso modo, nós podemos entender. Regime de competência é tudo o que aconteceu no mês. E regime de caixa é todo o que vai acontecer de entrada de dinheiro realmente. No instante que entra o dinheiro. Está claro? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Não? Fale. O imposto é calculado pelo regime de competência e quando você recolhe o imposto, que é pelo caixa. Entendeu? O simples, por exemplo, você pegou bem, o regime simples, ele é uma alíquota, né, que depende de um monte de coisa, são tabelas, que é calculado sobre o faturamento bruto. Então, o simples do mês de fevereiro é pelo regime, pelo que você faturou em fevereiro. Porém, você só vai tirar o dinheiro para o governo no dia 20 de março. Entendeu? É lá que sai o dinheiro. É lá que o empresário tem interesse, porque é o instante que sai o dinheiro. Esse é o regime de caixa. E o regime de competência, o imposto é devido do mês de fevereiro. Está claro? Bom, como é que nós vamos organizar esses controles? Nós sugerimos que tenham 4 controles. Um controle, como eu falei, é o controle diário do caixa. Terminou o dia, vamos fechar o caixa para ver se está tudo em ordem. E o controle do banco, puxar um extratinho do banco. De preferência, antes de abrir o negócio, já às 8 horas da manhã, já puxa um extrato, para ver o que aconteceu, né, do dia anterior. Fazer um controle diário das vendas. Vendas, o que eu vendi hoje? Que produtos que eu vendi hoje? É isso que o McDonald's faz. Quando vocês já foram no McDonald's, vocês tiveram a curiosidade de olhar por cima do balcão para ver o caixa do McDonald's, a máquina? Vocês já viram? É uma máquina desse tamanho. O moleque lá, ele não bate números, ele tem um monte de tecla. O que o senhor quer? Big Mac, ele vai clique, Big Mac. O que mais? Casquinha, ele calcula ali. Por que isso aí? Porque o McDonald's está controlando diariamente, instantaneamente, o que foi vendido. E aí nós vamos ficar sabendo quais são os produtos que mais vendem, que tem mais saída, quais são os carros-chefes que sustentam a empresa. Entendeu? Dá para a gente saber diariamente se vende mais na segunda, na terça, na quarta, por isso que é importante. Outra coisa importante é o controle do contas a receber. Né? Por que o contas a receber? Vendi, a pessoa vai pagar daqui a 30 dias, mas eu vendi para quem?
vendi o quê, entendeu? E daqui a 30 dias deve entrar provavelmente esse dinheiro. E o contas a receber ajuda também a controlar os inadimplentes. O que é o inadimplente? É um cara que você entregou uma mercadoria, um serviço para ele, que é um dinheiro seu, que você comprou essa mercadoria, e ele tem que te pagar e não pagou. Então você não recuperou o dinheiro dessa mercadoria. Então você fica sabendo pelo contas a receber. Pelo contas a pagar, que é outro controle importante, quem são os fornecedores que eu tenho que pagar, como é que eu devo pagar ele, quando, aqueles que eu não paguei que eu tenho que pagar. Então, inclusive, ó, aqui tem um modelinho de como fazer o controle diário do caixa e bancos, né? Inclusive, se alguém tiver interesse nessa apresentação, depois eu vou colocar meu e-mail ali, vocês me mandam o e-mail, eu mando para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Então, o controle diário de caixa e bancos. Que dia é hoje? Que descrição de que conta? O que é isso? É a conta de água, conta de luz, tal. Quanto que entrou de dinheiro no dia? Quanto que saiu? O que foi que sobrou? Foi para que banco? Outras observações. Então, eu posso, com um modelinho simples desse, já ter um controle de como é que funciona. O controle diário de vendas. O dia que eu vendi, se foi à vista, se foi no cartão 30, 60 dias, se foi no boleto, eu já sei também. E, principalmente, né, nós vamos ver mais um. O contas a receber, ó. Para qual cliente eu vendi, se foi uma nota fiscal ou não, que dia que eu emiti a nota, quando será o vencimento, qual foi o valor, quando realmente foi o recebimento, por quê? Porque se o vencimento cai no domingo ou no sábado, só vou receber na segunda. Quanto que eu recebi, quanto que ficou para trás, atrasado daquele cliente. Então, um modelinho desse simples, dá para você já começar um controle. À medida que a empresa vai evoluindo, vai se tornando mais complicada, aí vocês vão melhorando, né? Está claro esses modelos aqui? Claro. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que é uma questão chamada provisões. Alguém já ouviu falar em provisões? Já ouviram? Já ouviram, né? Provisão é o seguinte, ó. No Brasil, em geral, os caras não fazem. Não fazem no Brasil. Mas seria recomendável e saudável que fizesse. O que é uma provisão? Eu tenho funcionários. E hoje, em fevereiro, eles estão lá trabalhando, e eu sei que em novembro, 30 de novembro, eu tenho que pagar a primeira parcela do 13º. E no dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso, tocando a empresa, até chegar em novembro. Quando chega em novembro, eu falo, caramba, eu não tenho dinheiro para pagar a primeira parcela. Mas o banco tem. E o banco, nesse período, eles fazem uma propaganda enorme. Pague seu 13º, nós temos aqui e tal. E aí você vai lá, pedir o dinheiro para ele, emprestado para conseguir pagar o 13º. Só que o gerente do banco, ele também tem as metas para bater, porque ele precisa garantir o bônus de final de ano. Precisa dar o leitinho, os presentinhos para a criançada lá. Então, o que acontece? Ele vai falar, eu tenho o dinheiro do 13º, só que você precisa fazer um título de capitalização, fazer o seguro do carro, precisa isso, aquilo, outro. Então, espera aí, mas eu só quero o dinheiro para o 13º. Aí você já começa a gastar mais do que deve, tá? Então, é isso que acontece, infelizmente. O que é uma provisão? A provisão exatamente é isso. A provisão é você, hoje, em fevereiro, já começar a separar um dinheirinho, se possível, numa poupança. Essa poupança aqui é a poupança do 13º de 2016. E todo mês eu vou guardando um pouquinho.
Quando chega em novembro, turma, não vou atrasar o 13º esse ano, está aqui a grana. Pá. Então você provisionou, é por isso que chama uma provisão. Você provisionou um dinheiro para enfrentar uma situação que você sabe que vai ter que fazer. Entendeu? Você sabe que tem que pagar o 13º. Senão eles param a empresa, depredam a empresa, aí fica a critério de vocês. Mas é bom fazer uma provisão. Precisa ser só uma provisão de 13º? Não. Se a empresa está indo bem, você pode fazer uma provisão, por exemplo, do IPVA, se você tiver algumas Fiorinos. Vai ter uma... O IPVA é um problema, né? Porque vira o ano, já tem que pagar os IPVAs, né? Então, o que acontece? Você já pode provisionar, você já pode já ir guardando um dinheiro, se for possível, né? E já ir se preparando. Para isso é que existe esse conceito de provisão. O que ocorre é que o empresário brasileiro, ele não costuma utilizar muito isso, tá? Seria recomendável. É uma das recomendações que a gente dá, tenta provisionar no mínimo 13º, porque é uma paulada, é uma folha de pagamento inteirinha que você tem que dar em um período um espaço de tempo muito curto, né? Então, a provisão do 13º é bom. Se vocês tiverem outros problemas e quiserem fazer outras provisões, pode. Só para saber se a empresa também tem condições de dar o recurso para você fazer isso. Está claro? Então, nós precisamos ver bem a questão da provisão. O controle do contas a pagar, ó, né? Pagar fornecedores. Tem o fornecedor, que é uma nota fiscal, quando que ele emitiu, qual é o vencimento, o valor, data de pagamento, quanto que eu paguei, quanto eu deixei de pagar. Tá? E aí nós caímos exatamente no fluxo de caixa. Pode só mudar. Eis aqui um exemplo pequeno de fluxo de caixa. Pequeno fluxo de caixa. Você está vendo bem aí? Está vendo? Está vendo bem aí? Olha, eis aqui um pequeno fluxo de caixa de uma semana. De uma semana, no dia 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? O fluxo de caixa é o seguinte. No dia 3, que é o primeiro dia da semana, segunda-feira, eu vi tudo o que aconteceu e registrei. Então, entradas, aquelas entradas que nós vimos. Entradas. Vendas à vista entrou R$350. Boletos, né, que eu emiti, 5.945. Então, no dia 3, entrou 6.295. Está registrado lá no fluxo de caixa. Bom, mas eu tive que pagar algumas coisas. Salário mais benefícios, paguei 1.394. Fornecedores, que eu estava devendo, hoje saiu 3.840. Somando os dois, deu 5.234 de saída. No dia, entrou 6.295, menos 5.234, então sobrou 1.061. Legal, foi um dia bom porque ficou positivo. Só que eu tinha dinheiro do dia anterior, estava lá no dia anterior no meu caixa, né? Eu fechei no dia anterior 7.500. Então, supõe que se eu, no dia anterior, eu contei 7.500, no dia seguinte, eu abro de novo e espero estar os 7.500 lá. Certo? Tem que controlar bem para não chegar, você conta, fecha, 7.500. Aí você, pô, agora eu vou para a balada, abre a gaveta de novo e pega o dinheiro e vai para a balada. Espera aí, então não fechou 7.500. Estão percebendo? Você tirou 200 para a balada. Então, no dia seguinte, você vai abrir, está 7.300. Cadê o dinheiro? Opa! Olha o movimento aqui, ó. Tem que registrar. Depois que fechou a gaveta, não pode mexer mais. Como eu tinha 7.500 mais 1.061, opa, terminei o dia com 8.561.
Então, se eu fechei 8 mil, no dia seguinte, que é no dia 4, em relação ao dia anterior, eu tenho 8.561. No dia 4, eu só vendi 677, porém, teve saída de 780, que foi um outro fornecedor à vista, 780. Então, ó, esse menos esse ficou negativo, mas como eu tinha 8.561, isso conseguiu cobrir, então hoje só tenho 8.458, que vem para cá, 8.458, e vai assim. Se você fizer isso diariamente, você vai ver que termina o final de semana lá, ó, eu vou ter no caixa R$ 5.842, que coincide com o de sexta-feira, né? Então eu falei, opa, legal, o que eu faço com isso? Aí sim, eu posso pegar, por exemplo, R$ 1.000, levar para casa, lanço aqui, ó, faço o meu controle, e aí já vai ser a abertura da semana que vem. E, por incrível que pareça, isso a gente tem observado muito em clientes, quando eles começam a fazer um controle de caixa, mas o controle de caixa daqui, ó, não é o controle de caixa daqui, certo? É esse daqui que nós estamos falando, tá? Porque o Sebrae só cuida de CNPJ. O Sebrae não pode chegar na sua vida e interferir. Você não pode ir para a balada. Por quê? Porque é o dinheiro, entendeu? O Sebrae não pode fazer isso. O Sebrae só cuida daqui, tá certo? Então, você fica sabendo que a empresa dá resultado. E aí que começa a aparecer a sobra do dinheiro. Porque vocês montaram a empresa, por incrível que pareça, e eu acredito que todos fizeram isso, vocês montaram essa empresa para ganhar dinheiro. Entendeu? E a empresa tem uma característica, ela só pensa em dinheiro. A empresa só pensa em dinheiro. Por mais que você faça, venda isso, faça aquilo, aquilo outro. Está claro? Então, você precisa entender que a empresa, ela tem 3 princípios básicos. 3. Primeiro, qual é o primeiro princípio? Empresa não é instituição de caridade. Certinho? Principalmente empresa alimentícia, que a família vai lá, come, bebe, e ninguém paga nada, isso aqui é da minha mãe. Negativo. Empresa não é instituição de caridade. Comeu dentro da empresa, tem que pagar. Mas é meu filho, então você está fazendo caridade. Já está tirando do seu prolabore aí, porque senão dá problema. Está claro? Segundo princípio da empresa, entre eu chorar e você chorar, é melhor você chorar. Esse é o segundo princípio. Por quê? Porque muitas vezes o cliente vai lá e começa, me dá desconto, me dá desconto. Você pode dar, mas tem um limite. Né? Por isso, quando chego no Sebrae, o pessoal fala, eu vendo fiado. Para a gente corre um frio na espinha, porque o fiado, ele parece o boleto. Porque o boleto, você tem o valor, mas tem uma data. O fiado tem o valor, mas não tem data para receber. Entendeu? E o cara vai lá dar um pingadinho e tal. Então, o que acontece? Eu estou precisando do dinheiro para poder pagar os fornecedores, mas tem a Dona Maria que não me pagou. Então, nós temos que fazer um sistema de cobrança mais forte. Ou você me esqueceu, tal e tal. Entendeu? Eu peguei um caso interessante, que a senhora lá, ela tinha uma loja de roupas e vendia na vizinhança e na igreja. E depois ela tinha vergonha de cobrar na vizinhança, para não ficar mal na vizinhança, e tinha vergonha de cobrar na igreja, porque senão, né, entenderam? Então, ela chegava e falava assim, essa minha empresa aqui não dá dinheiro, mas lógico que não dá dinheiro, a senhora tem que cobrar. Não, mas são meus irmãos, não interessa, é dinheiro, infelizmente é isso, porque a empresa pensa nisso. E a terceira é que a empresa tem que dar resultado. Esse é o terceiro princípio. Certo? Então, repetindo, acompanhe a bolinha. Qual é o primeiro princípio da empresa? Não é instituição de caridade. Entendeu? Atendia uma senhora cabeleireira
que ela, para a filha, ela fazia tudo de graça. Quando ela começou a entender isso, ela mudou um pouco, porque a filha, no princípio, não aceitou, brigou e tal, mas ela fazia o seguinte, assim, o shampoo, produtos químicos, ela cobrava da filha. A mão de obra dela, ela fala, não, a mão de obra é minha filha, eu dou de graça, mas o produto ela cobrava, porque isso é uma coisa, isso é outra coisa. Entendeu? Qual é o segundo princípio? Entre eu chorar e vocês chorarem, é melhor vocês chorarem. Porque tem gente que para vender, isso é engraçado, eu vejo uns casos meio estranhos no seguinte sentido. Normalmente a mulher é mais controladora e o homem é mais aberto com os caras. Então, por exemplo, eu atendi um casal que tinha bar temático. A esposa dele controlava, não queria nem saber, ela cobrava mesmo. E ele falava, não, é para os meus amigos, depois eles pagam. Não, é rodada para... Não é assim que funciona o negócio, porque você compromete a empresa. Tá? E o terceiro princípio é, tem que dar lucro. Porque a empresa existe para dar lucro. Vocês montaram a empresa para ganhar dinheiro. E tem duas formas, trabalhando e dando lucro. Por isso que o pessoal fala, mas eu trabalho e não vejo nada. Ele não está vendo, é o lucro. Quando o cliente fala isso para nós já estamos entendendo que está faltando aqui o problema. Tá bom? Bom, pessoal, o Prolabore nós falamos, mas eu torno a repetir. Pessoal, não exagere no Prolabore. Se a tua empresa ainda é pequena, principalmente a empresa nova que acabou de nascer, que ela ainda é pequenininha, que nem uma criança, você não pode pegar uma criança e já pôr para trabalhar como escravo. Entendeu? A empresa ela leva, em geral, uns 2 anos para se estabelecer, para a clientela conhecer, para fazer uma série de coisas. Então, e quando ela estabilizar, não tire mais do que 10%. Tirar menos, mas não estoure, porque você vai comprometer. Tá bom? Analisando o fluxo de caixa, depois que vocês montam o fluxo de caixa, que nem aquele que eu mostrei ali, analisar para ver para onde foi o dinheiro, da onde veio o dinheiro, aonde que eu gastei o dinheiro, por que eu gastei mais nisso ou naquilo. Essa análise é importante, é essa que é feita normalmente no final de semana, que é quando o empresário está com a cabeça mais sossegada. Aí que ele começa a olhar os números e entender como se comporta a empresa. Como é que o filho dele, que ele criou, está se comportando. E por isso que as grandes empresas crescem, porque elas analisam isso. É o caso do McDonald's que eu falei para vocês. O McDonald's é grande porque ele acompanha isso diariamente. Entendeu? Por isso que as coisas acontecem. Não. Isso. Não tem, isso não existe. Depende da empresa. Por exemplo, uma empresa de comércio, a participação da mão de obra não é muito grande. Numa indústria, a participação conforme o tipo de indústria, a participação de mão de obra, a folha de pagamento e os encargos pode ser um pouco maior. Na prestação de serviço, em geral, a folha de pagamento é bem alta, entendeu? Depende. Cada empresa é uma empresa. Inclusive, você pode ter 2 empresas iguais com mão de obras diferentes. Por quê? Porque uma empresa ela é mais produtiva, ela tem um desempenho melhor do que uma outra empresa. E aí, nesse caso, a gente recomenda... Tem até um curso do Sebrae que chama Gestão de Pessoas na Medida, que é para mostrar para o empresário como é que se recruta, seleciona os funcionários. Porque muitos pegam o funcionário no laço, na rua, e depois o funcionário dá trabalho. Por quê?
Porque os primeiros 3 meses o funcionário é uma maravilha. Passou o período de experiência, o cara começa a dar problema. Entendeu? Então é bom, tem técnicas que você seleciona bem. Se você pegar os melhores funcionários que você puder pegar, pode crer que a tua empresa anda melhor. É incrível isso, viu? O tempo diz. Então, para encerrar, pessoal, os controles financeiros são importantes, eles que vão permitir o crescimento e a sustentação do negócio e principalmente vai ajudar vocês a tomar decisão. O fluxo de caixa é para você tomar a decisão. No dia tal vai faltar dinheiro, já ligo hoje para o fornecedor, ou dá para você segurar uma decisão, entendeu? Então, já permite uma série de coisas. O fluxo de caixa é a ferramenta primeira, a ferramenta mais básica que vocês devem montar na empresa. Nem que no início vocês fazem um fluxo de caixa mais ou menos, devagarzinho, com o tempo vocês vão aperfeiçoando. Vocês vão ficar surpresos que vocês vão ver que tem muito dinheiro de vocês voando por aí. Entendeu? Bom, pessoal, encerrando aqui. Ô, louco, não dá nem para ler aqui, ó. Ô, mas nem o super-homem. Vocês sabem que só complementando aqui, o super-homem, ele é um personagem muito eficaz, o super-homem, mas ele é muito ineficiente. Vocês sabiam disso ou não? O super-homem, ele é muito eficaz, porque o super-homem, quando ele vai salvar a mocinha, ele salva mesmo, ele resolve o problema. Porém, ele é ineficiente, porque o super-homem, para vir aqui, ele arrebenta a parede. Você já percebeu que ele nunca entra pela porta? Ele quebra tudo. E nunca ninguém explica como é que depois gasta dinheiro, entendeu? É desperdício. Entendeu? Se o super-homem entrasse pela porta, não ia ter necessidade de reformar toda a parede, todos os negócios. Mas ele é assim. Eu vou colocar aqui só o meu e-mail, que lá não está dando para ler. Carlos ERR @sebrae sp.com.br. Sebrae SP, porque se você não colocar o SP, vai lá para Brasília, que é o Sebrae Nacional. Entendeu? Sebrae BA, Sebrae Bahia, que ninguém me conhece lá. Mas sebraesp.com.br. Então, se vocês precisarem dessa apresentação, é só me mandar o e-mail. Então, pessoal, agradeço muito vocês, a participação. E obrigado. E outra coisa, pessoal, use e abuse do Sebrae. Aproveita hoje com a oportunidade, uma vez por ano, suga tudo que vocês encontrarem aí, porque vale a pena. Alguma coisa vai ajudar. Obrigado e boa noite.